Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um desafio da nossa comunidade do INU. Hoje vamos falar sobre. Ansiedade. Sobre como gerir a nossa ansiedade, ou então aquelas pessoas que possam ter em algum momento episódios de ansiedade que os coloquem num estado menos agradável. E porquê é que decidimos falar sobre ansiedade? Porque efetivamente é algo que todos nós, em alguma altura da nossa vida, já passamos. Já todos nós tivemos situações em que nos sentimos mais ou menos ansiosos. E falamos de uma ansiedade específica, falamos de uma ansiedade que diz respeito àquelas situações em que o organismo responde, em que nós sentimos que algo de ameaçador vai acontecer, algo de complicado poderá daí ocorrer. Não vamos falar daquela, né, ansiedade boa, não é? Porque se ser boa, ótimo, venha ela. Agora, vamos falar da outra que realmente nos tira do sério e que nos coloca numa situação desagradável. Antes de entrarmos no tópico, se por acaso estás a ver este desafio pela primeira vez e não apanhaste nenhum dos desafios anteriores, novamente, seja bem-vindo. Este é um desafio quinzenal, faz parte da série dos nossos desafios. As lives de abertura estão disponíveis no nosso canal de YouTube e, se quiseres participar nas sessões ao vivo, então garanto que te juntas à comunidade. De qualquer modo, daqui a uma semana temos a sessão de mentoria em grupo, que é gratuita, mas exclusiva aos membros da comunidade, por isso fica novamente aqui o convite para te juntares a nós, se assim quiseres. Agora sim, vamos então entrar no tema. Do tema outra vez. Ok. Então, pronto, como eu disse, vamos falar daquele tipo de ansiedade, aquela que não é benéfica, obviamente. E essa é a primeira coisa que é importante definir. Qual é o tipo de ansiedade que nós vamos abordar, porque senão depois as pessoas podem estar a fazer um pouco de confusão. Então, qual é a primeira coisa que é necessário fazer quando falamos sobre este tipo de questão? É saber quais são os principais fatores que originam, nós podemos ter situações ou ataques de ansiedade. Se eu perguntar a Diana, por exemplo, o que é que tu me dirias? De que O que é que me fatores é que gera, tu achas o que é que que me gera podem ansiedade? influenciar? Uh, uma das coisas que eu sinto que me gera ansiedade Uhum. é talvez um bocadinho, por exemplo, não sei se posso dizer uma falta de organização, mas quando eu sinto que há muita coisa a acontecer e eu não sei para onde é que é de olhar, não sei por onde é que me é de agarrar e de Uhum. repente surge uma ansiedade louca de como é que eu vou desenvencilhar isto. Uhum. Uma das coisas. Pronto, aí está, ou seja, demasiada informação e que tu, por exemplo, numa situação em que tens de tomar uma decisão ou tens que fazer qualquer coisa, esta informação vai-te criar então esse estado de ansiedade de e agora o que é que eu vou fazer, que decisão é que eu vou tomar? Uhum. Por exemplo, o último desafio que falámos um pouco sobre isso, não é? Sim. E, portanto, essas coisas estão todas relacionadas e é importante também que as pessoas tenham uma noção de quando falamos sobre um tema, eh, sobre um tema específico, é importante também que levem em consideração que há muitas outras coisas que estão relacionadas, com ele e, portanto, é importante ter essa noção mais macro sobre a situação. Sim, mas há imensos fatores que podem originar ansiedade. Temos fatores genéticos. Existe uma maior predisposição quando existe pessoas de família que são muito ansiosas. Portanto, há uma predisposição para que essa pessoa possa vir a ter também situações de ansiedade. Não tem um peso muito significativo, mas influencia. Existem fatores biológicos. Quando eu falo sobre isso, tem a ver com os transmissores, quando existe um desequilíbrio nesses neurotransmissores, por exemplo, na serotonina, que é um neurotransmissor que nos ajuda, ou que regula o humor, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco. Portanto, quando existe um desequilíbrio dos mesmos também pode, digamos, originar esses ataques de ansiedade. Depois há uma série de outros que são mais normais, que são, digamos, problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas nos relacionamentos, baixa autoestima, depois o perfeccionismo, não é? Aquelas pessoas que querem fazer as coisinhas todas certinhas e aquela ansiedade instala-se no sentido,
não sou capaz, falta qualquer coisa, e quando aquilo começa a subir a um determinado nível, então é muito complicado. Aquelas pessoas que têm foco no problema, Uhum. sistematicamente só veem o problema, em vez de se focarem tanto na solução. Depois aquelas pessoas que têm, por exemplo, medo de morrer, medo de terem uma doença crónica, uma doença que os leva a ficar incapacitados. Eh, do ponto de vista, por exemplo, social, aquelas pessoas que têm medo de ficar sozinhas, que não têm apoio, portanto também pode criar situações de E o ansiedade inverso, o inverso, as que têm ansiedade de ir à rua, de estar no meio de muita gente. no meio de muita gente porque não se sentem bem, porque ou têm dificuldade em comunicar, ou porque não se identificam com a sociedade ou com um grupo de pessoas que esteja à sua volta. Eu senti essa ansiedade temporariamente na altura do Covid, curiosamente. Depois de uma Uhum. temporada muito agressiva passada em casa, houve ali um período em que estava a estranhar muito sair e ter que lidar com outras pessoas. Não cheguei a ir ao fundo da questão, mas depois Uhum. também passou. Mas há pessoas que sofrem mesmo com isso. Sim, sim, sim. Pronto, para acrescentar só mais alguns, por exemplo, as situações de divórcio, de desemprego, não é? Portanto, isto é muito normal haver as situações de ansiedade em situações de desemprego, depois problemas legais, problemas financeiros, ehm, até mesmo aquelas pessoas, por exemplo, que aquelas, digamos, pressões sociais de termos sucesso académico ou sucesso, digamos, profissional. Uhum. Tudo isto, todos esses fatores, podem ser influenciadores para criar estados de ansiedade. Portanto, reconhecer a causa da ansiedade é o primeiro passo a levar em linha de conta para nós podermos então saber o que fazer para resolver essa situação. Portanto, na prática, é saber quais são os gatilhos, quais são os sinais, o que é que eventualmente pode estar ou pode estar a acontecer neste momento que me pode originar aquele estado que eu não quero estar. Ok? Isso, Uhum. isso faz sentido assim para ti? Claro que sim. Já diz a velha máxima que nós não podemos, o que nós não conhecemos não podemos resolver. Não percebemos, não entendemos. O que não Isso. entendemos, não podemos mudar. Exatamente, é mesmo isso. Portanto, a primeira coisa é saber, ok, eu acho que isto vai acontecer, já não é a primeira vez, eu estou a sentir, desculpa, a sentir este sinal, o melhor é eu então fazer determinada coisa para que isto não aumente e chegue a um ponto que eu não consiga controlar. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é também termos uma noção de quando temos estes estados de ansiedade, como é que lidamos com eles? De Uhum. que forma é que lidamos com eles? Ter a noção de que quando eu estou nessa situação, há coisas que eu faço. E essas coisas que eu faço, umas podem ter resultado e outras nem tanto. Portanto, esse registro também é muito importante, porque é ele que nos vai dar o quê? A base para depois podermos trabalhar no sentido de dizer, ok, vamos ajustar então isso que até funcionou, mas não funcionou tão bem quanto aquilo que estaria à espera. Porquê? Porque podemos ajustar aqui e ali. Ou então aquelas pessoas que dizem, mas eu fiz isto porque me disseram que isto ajudava muito, mas comigo não funciona. Ok, então se não funciona, provavelmente não vale a pena insistir. Nós não Claro. somos todos iguais e por isso é que existem diversas técnicas e diversas formas de abordar os temas. E esse registro é fundamental, no sentido daquilo que tu acabaste de referir, o que não entendemos não podemos mudar. Então, é entender o porquê que isto estava a acontecer. Porquê que eu não estou a ser capaz? Porquê que eu fazendo isto que me disseram que iria resolver não está a funcionar? E isso é uma grande ajuda também para nós depois podermos ajudar essas pessoas a orientá-las no melhor sentido. Claro que sim. Ok? Na prática, o que é que nós estamos aqui a falar? De autoconsciência. Uhum. É fazer com que as pessoas prestem atenção àquilo que está a acontecer. Prestem atenção à forma como comunicam com elas próprias nesses momentos. Prestem atenção ao seu corpo. Quais são os sinais que sentem no corpo? Eh, É, no fundo, podermos chegar a um ponto e em vez de reagirmos, sabermos agir no sentido de encontrar a solução.
Eu tenho um exemplo muito, digamos, prático, que é o meu. Eu, durante anos, eu tive ataques epiléticos, eh, desde muito novo até aos 15 anos, aí, 15 a 16 anos. Era recorrente, tive imensos ataques epiléticos. A minha mãe também tinha imensos ataques epiléticos. Nunca soube se isso tinha a ver com a parte genética ou não, também nunca, digamos, aprofundámos isso. A verdade é que, pronto, eu tinha esses ataques epilépticos. E como eu acompanhava muito a minha mãe ao médico, digamos, neurologistas, a certa altura eu comecei a me interessar sobre o tema, porque eu também tinha problema, e então eu queria saber mais. Então, pronto, ia à procura sempre de informação, mas porque é que isto está a acontecer? O que é isto? É possível, mas porque é que isto ocorre? Eh, Pronto, o que é que eu posso estar a fazer? Na altura soube que havia vários níveis de epilepsia, de pequeno mal e grande mal. No meu caso, eu estava ali no limbo, ou seja, eu estava entre o pequeno e o grande, estava ali assim no meio termo. Eu já na altura era medicamentado, tomava 2 comprimidos na altura, eh, mas o que é certo é que, pronto, hum, os ataques continuavam a acontecer. Então, para não me alongar muito, o que é que eu fiz durante esse processo? A certa altura, eu comecei a fazer determinadas técnicas de respiração que me ajudavam a quê? A recuperar o ritmo, digamos, cardíaco que eu precisava, porque nessas alturas eu apercebia-me que eu ia ter um ataque epilético. Eu podia estar, digamos, a uma mesa com outras pessoas a jantar e eu, de repente, eu tinha a noção de que vai me dar um ataque epilético. Eu Uau. sentia todos os sinais. Dava a impressão que era algo que subia por mim a dizer isto vai chegar, isto vai chegar, isto vai chegar, isto vai chegar, e chegava a um ponto, quando eu acordava, já tinha pessoas ao meu lado, estava no chão, tudo muito preocupado, eu meio zonzo, porque pronto, tinha tido um ataque epiléptico. E eu então, a primeira coisa que realmente eu comecei a prestar atenção foram aos sinais. Ou seja, espera, já não é a primeira vez que quando eu sinto isto, acaba por acontecer. Então, essa foi a primeira coisa que eu me apercebi, foi, ok, eu já consigo estar a prever quando é que eu vou ter um ataque cardíaco. Então, aí depois o que é que eu fiz? Ok, então se é assim, eu não gosto de estar nessa situação. Sempre que eu podia, e quando estava em casa, o que é que eu fazia? Eu levantava, saía do sítio onde estava e ia para um local onde punha almofadas à minha volta, no sentido de, bem, quando isso acontecer, opa, eu pelo menos não vou estar a magoar. E isto, Pois. repara, já com aquela idade eu tinha esta coisa. Ehm, Nessas situações, eu aí já não só usava as técnicas de respiração, como eu falava comigo próprio. Então, quando eu sentia aqueles sinais, eu começava a dizer a mim próprio: isto não vai dar, isto não vai dar, eu sou mais forte do que isso. E eu estou em controle e, portanto, isso não vai acontecer. Eu sou capaz. E começava a pensar em coisas boas, metia música, ou seja, eu arranjava mil e uma coisa, para quê? Para desviar a atenção do tal sintoma que eu estava a ter. Porquê? Porque aquele sintoma, o sinal que eu recebia era: tu vais ter um ataque epilético. Desculpa lá, mas é isso que vai acontecer. Então era uma luta constante. Eu me lembro que no início eu suava, Hum. só de pensar que isto não vai dar, pá, isto não vai acontecer, isto não vai acontecer. Tantas vezes eu repeti isso, que a certa altura eu conseguia me controlar. Ao primeiro sinal que eu sentisse que poderia vir a ter um ataque epilético, eu conseguia me controlar. E aquilo que eu depois vi mais tarde, muito mais tarde, quando eu tomei consciência daquilo que estava a fazer, porque na altura eu não tinha 100% de consciência, eu sabia que aquilo me estava a ajudar, mas não sabia porque é que me estava a ajudar. E quando eu tive essa consciência, então o que fez grande diferença foram essas duas coisas que eu acabei de referir. Foi a respiração, o controlar a minha respiração, o me focar, desviar a atenção do sintoma que eu ia ter na respiração e também, ao mesmo tempo, quando isso era insuficiente, a minha comunicação interna. O que é que eu dizia a mim próprio?
de alguma forma, também a desviar a atenção para o tal sintoma que me iria levar a ter uma taquipedia. Eu fiz tantas vezes isso, que eu acabei por estar a controlar a minha epilepsia. Deixei, pronto, e eu agora vou dizer aqui uma coisa para quem ouvir, não quer dizer que tenham que estar a fazer isso. Eu deixei de tomar comprimidos, aqueles comprimidos que eu estava a ter, que estava a tomar. 2 anos depois de eu já ter deixado de tomar os comprimidos, o médico disse, portanto, à minha mãe na altura, pronto, vamos começar a fazer o desmame, portanto, do comprimido, porque, pronto, ele agora já não tem tido ataques, e, portanto, vamos... E eu há 2 anos que já não tomava aquilo. Pronto. Pois, Porque não, eu... não é aconselhado Não é seguirem aconselhável, não é exemplo aconselhável. Não, prático mas do é Rui. só para vos dizer, eu estou a dizer isso porque realmente foi isso que aconteceu. Não quer dizer que isto resulte para todas as pessoas. Quem tiver Sim, que ser tomem acompanhado e tomar cuidado. medicamentos deve-os tomar e deve falar com especialistas, porque essa é a forma correta. Isto aconteceu, eu estou a falar, isto aconteceu há 50 anos, né? Portanto, eh, já são aos anitos. Há 50 não, há 40, desculpem. Já me estou a pôr mais velho, enfim. Ehm, E, portanto, só para estar então aqui a dizer que há formas de nós podermos resolver essas situações, e quanto mais consciência tivermos desses fatores que eu acabei de referir, a causa da ansiedade, de onde é que ela vem, qual é o gatilho, estar atento aos sintomas, estar atento à nossa comunicação interna, estar atento ao nosso corpo, porque eles vão nos dar sinais de se efetivamente as coisas vão acontecer ou não vão acontecer. Depois, a partir daí, existem inúmeras ferramentas e técnicas que podem ser usadas para minimizar e, em muitos casos, até para eliminar por completo esses estados de ansiedade. Ok? Isto é incrível, porque eu acho que nós, especialmente, eu, pelo menos, eu acho que tenho aqui algum histórico a lidar com a ansiedade, mesmo que não seja com ataques muito agressivos, mas é Uhum. um tema que eu sinto de perto e acho que é uma das piores sensações quando nós estamos mesmo dentro desse remoinho Uhum. de ter, porque acaba por ser quase uma sensação de impotência. E por isso, nós termos esta capacidade de trabalhar sobre a nossa própria ansiedade acaba por nos dar um poder sobre nós bastante acrescido. Uhum. Aliás, uma das coisas que todos nós, de alguma maneira, ambicionamos é obter algum controle sobre a nossa vida. Não é? E parte desse controle sobre a nossa vida tem a ver com as decisões e escolhas que nós fazemos e que nos influenciam no dia a dia, mas fundamentalmente também no comportamento, naquilo que diariamente nós fazemos. E, portanto, quando nós, de alguma maneira, não conseguimos ter o comportamento que desejaríamos por um fator, neste caso, a ansiedade, a sensação de controle é mínima, ou é muito pequena, não é? Porque sentimos Claro. que eu não sou isto, não é? Nós somos mais do que o nosso comportamento, mas o que é certo é que o nosso comportamento é aquilo que se exterioriza, é aquilo que as pessoas veem, e nós sentimos mal por causa disso. Não só porque não controlamos, mas porque nos impede de ser ou de fazer e de estar de uma determinada forma. Portanto, essa sensação pronto, não é muito simpática, como eu costumo dizer. Agora, há soluções, e felizmente cada vez mais, pelo menos no meu caso, as pessoas que recorrem eh, aos meus serviços, e quando nós falamos sobre isso, em muito pouco tempo, quando aplicam as coisas como elas devem ter que ser aplicadas, ao fim de muito pouco tempo, obtêm um controle sobre esses estados de ansiedade muito elevado, muito Hum, elevado. Porque felizmente, a maior parte dos casos de ansiedade são mesmo situações mais psicológicas, percebes? Do que, do que outras. Porque, quando digo que são mais psicológicas, porquê? Porque depois levam as pessoas a ter níveis de autoestima menos saudáveis,
não é? certo. Começam a duvidar deles próprios, acham que não são capazes. eh, Realmente eu tenho um problema e, portanto, esse problema diminui-me relativamente ou comparativamente com outras pessoas. Ou seja, começam a criar ali algo dentro deles que realmente, em vez de ajudar, não, só piora. Quando eles começam a perceber que as coisas não são bem assim, e que realmente aquelas situações que eles dizem que lhes causa ansiedade, quando eles as entendem e muitas vezes conseguem ressignificar essas situações, então tudo muda. Porquê? Porque a forma como eles olham para essas situações já não é a mesma. Pois, E quando tu alteras a forma como olhas para uma determinada situação, não há como agir de uma outra forma, porque podes fazer a mesma coisa quando estás a ver uma coisa que é diferente, não é? claro. E, portanto, às vezes isso é suficiente. Pode não ser a única coisa, mas isso ajuda imenso as pessoas a terem a ideia de que, por exemplo, o medo, não é? As pessoas têm medo de errar. Eles vão errar, não há como não errar. Só quem não faz nada é que não erra. Portanto, todos nós, todos os dias, a probabilidade de errarmos é enormíssima. Uhum, E também é verdade que, ao errarmos, nós podemos quê? Aprender com esse erro. E, por isso, um dos pressupostos da PNL, não há erros ou fracassos, tudo é uma aprendizagem. Também tem a ver a forma como nós olhamos as coisas. Se eu olhar para algo que não correu bem como uma aprendizagem, porque eu de ficar num estado de ansiedade tal, que me tire do sério e que me coloque num estado emocional que eu não gosto. claro. Eu acho que isso muitas vezes até está associado àquele pensamento de voltar à estaca zero, sabes? Uhum. E aquilo que eu faço questão de me relembrar sempre que esse pensamento me passa pela cabeça é: não, não, nós não voltamos à estaca zero. Nós já estamos a partir de um ponto de conhecimento. Porque eu, Uhum. quando comecei, eu estava de facto na estaca zero. Eu tentei algo, não funcionou, tudo bem, mas mesmo que eu tenha descido, eu já não volto aqui, porque eu já testei algo, eu já sei que não funciona. E, Claro. portanto, é sempre a somar, mesmo que sejam em passos pequenos. Exatamente. E, e é essa postura que faz a diferença. Porque se nós olharmos para algo que não corre bem, ou se olharmos para algo que nos coloca num nível de ansiedade tal que nos coloca num estado emocional que nós não queremos, e olhamos para isso como não há nada a fazer, é o que é, e portanto eu tenho que conviver com isso, não gosto, isto está-me a limitar, mas a minha vida é assim. Bom, então realmente a pessoa não está a assumir a sua cota-parte de responsabilidade na construção da vida que ele quer e ambiciona. Ele diz: mas isso não depende de mim. Tudo bem, eu referi. Há fatores genéticos, há fatores biológicos, mas há formas de combater isso, há formas de resolver isso, não é? Portanto, depende do nível de ansiedade que cada um tem. Claro que quando são níveis de ansiedade que levam, por exemplo, a situações de pânico, as coisas têm que ser feitas de uma outra maneira, têm que ser olhadas e vistas e trabalhadas de uma forma particular. Por exemplo, se tivermos num ataque de pânico, por exemplo, ehm, a forma como nós temos que abordar a pessoa é de uma forma mais incisiva, digamos assim, porque é uma coisa que não tem hora, eu costumo dizer, às vezes não tem hora nem motivo para estar a começar. Aquilo acontece, não é? Eu tive um episódio, me lembro, tive uma pessoa de família que também teve um episódio do qual eu assisti e acompanhei, e aparentemente não havia uma justificação, não havia uma explicação para aquilo ter acontecido. A pessoa estava bem e de repente aquilo aconteceu. Obviamente que falámos sobre isso depois, mas aquilo aconteceu de repente. Normalmente, num estado de ansiedade, as causas são mais lógicas e concretas. Ok? Então, a forma de abordar e de resolver é distinta. Então, falamos a importância de definir, quando estamos a falar sobre o que ansiedade é que estamos a falar, reconhecer as causas, eh, registarmos como lidamos com os episódios de ansiedade. E quando digo registar é muito importante, porque isso vai nos ajudar a nós, que estamos a acompanhar as pessoas e às próprias pessoas, a ter a noção de quais são
os gatilhos, quais são os sintomas, como é que as coisas aparecem, que coisas é que aplicaram nessas alturas, que funcionaram ou que não funcionaram, e isso é ótimo, porquê? Porque ajuda a avançar no processo muito mais rapidamente. E, portanto, é algo que eu aconselho, é ter um diário, um livrinho, o que é que seja, onde possa registrar isso. Hum, por último, é encontrar então um conjunto de ferramentas que ajudem a superar esta ansiedade. Há dois níveis que eu gosto de estar a trabalhar. Um tem a ver com o autocuidado e o outro tem a ver com a forma como nós podemos estar a trabalhar a mente, que é uma das coisinhas que influencia significativamente esses estados de ansiedade. Então, quando eu falo sobre autocuidado, estou a falar sobre o quê? Fundamentalmente, estou a falar sobre o termos horas de sono adequadas. A privação de sono é algo que nos coloca num estado emocional menos adequado e que nos predispõe a eventuais episódios de ansiedade. Uma boa alimentação, temos períodos de lazer, de ócio, não fazermos nada, ok? Para equilibrar aqui o ritmo diário que a maior parte das pessoas tem. Eh, fomentar relacionamentos saudáveis. Isto é fundamental quando estamos junto de pessoas tóxicas. Normalmente isto não dá bom resultado. Tira-nos do sério. E só o facto de sabermos que temos que estar ali com aquelas pessoas ou de conviver com aquelas pessoas, isto não vai ajudar. Exercício físico é fundamental. Quantas e quantas vezes, e se calhar tu já ouviste que é, epá, quando estiveres a sentir assim, estado de ansiedade, epá, vai fazer uma caminhada, vai dar uma volta, vai para um sítio onde estejas no meio da natureza. Se tiveres animais, vai brincar com os animais. Ou seja, fazer qualquer coisa de forma a que se crie uma nova energia e nos afaste, do ponto de vista da atenção, dos tais sintomas. E depois, como há pouco eu referi, técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, mindfulness, que nos ajudam também a focar ou a refocar a nossa atenção onde ela deve estar. Ok? Portanto, quando falo sobre autocuidado, genericamente é isto. Quando falamos sobre o trabalhar a mente, o grande foco tem a ver na forma como nós comunicamos, na forma como nós falamos connosco próprios. O que é que dizemos a nós próprios que nos pode ajudar ou não ajudar a ultrapassar ultrapassar e a superar esses estados de ansiedade. Uh, há um conjunto de frases que nós podemos construir que, quando as dizemos a nós próprios, nos ajudam a criar aquele estado emocional que nós precisamos. Portanto, isto é algo que nós ensinamos às pessoas. É perguntar às pessoas, ok, então como é que você se quer sentir? Quais são os adjetivos que você, digamos, utilizaria para que se sentisse naquele estado? E a pessoa, eu queria estar calmo, tranquilo, em controlo, em paz, sereno. Ok, então vamos construir frases no sentido em que estas palavras possam estar lá incluídas. E a pessoa, ao dizer essas frases várias vezes ao dia, vai então o quê? Dirigir o seu inconsciente neste mesmo sentido. Ok? Isto é algo que na PNL nós trabalhamos muito, aplicação interna. Por isso, tirar um curso de PNL, uma certificação de PNL, ou seja, ter acesso a ferramentas e técnicas de PNL é muito importante porque ajuda imenso a superar esses estados. Saber Já sabe, desmistificar as fica causas aqui o disso. convite. Fica aqui o convite. Exatamente. Saber desmistificar certas causas e entender melhor essas experiências, aquilo que eu referi também. Identificar os pensamentos negativos que possam dar origem então, a este estado de ansiedade. Eh, praticar a gratidão é algo que também ajuda muito. Eh, acho que a maior parte de nós não valoriza aquilo que tem, nem está grato por aquilo que diariamente usufrui e recebe. E, portanto, isto também é algo que nós devemos fomentar e incentivar as pessoas a estarem gratos.
O facto de estarmos aqui todos os dias é bom, é uma oportunidade. É uma oportunidade para nós podermos fazer coisas diferentes, é uma oportunidade para vivermos novas experiências, é uma oportunidade de conhecermos novas pessoas, é uma oportunidade de partilharmos e ajudarmos outras pessoas a serem melhores pessoas. Portanto, só o facto de estarmos aqui todos os dias já é ótimo. E por que não estar grato por isso? Por que não valorizar isso? Se calhar dá-nos uma ideia um bocadinho distinta, ou pelo menos olharmos para aqueles estados que eventualmente nós hoje chamamos de ansiedade de uma outra forma. Outra coisa importante é estabelecer limites, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja em casa, no trabalho, digamos onde quer que seja. Quando nós não estabelecemos limites, estamos sujeitos a quê? A fazer aquilo que os outros querem que a gente faça, não é? Aprender a dizer não, saber o que é que efetivamente é importante para nós, o que é que nós efetivamente queremos da nossa vida, isto também é fundamental, porque, mais uma vez, vai permitir-nos olhar para esse estado de ansiedade de uma outra maneira. Mas porquê que eu hei de estar ansioso? Porquê que eu hei de estar tão nervoso? Porquê que eu hei de estar desta forma que não me sinto bem? Estou aqui a tremer por todo o lado, quero fazer coisas e não consigo, porque alguém no trabalho insiste em que essa pessoa tem que fazer as coisas de determinada forma, tem que estar lá não sei quantas horas, eh, e nós vamos acumulando, 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 até que chegar um dia que a coisa vai arrebentar. Portanto, estabelecer limites é fundamental. Já falámos um pouco em outros desafios, um pouco sobre isso. No futuro iremos também falar mais sobre essa situação em particular, mas é algo que é importante que as pessoas reflitam sobre isso. E depois outra coisa que é usar técnicas de resolução de problemas. Uma das razões de nos levar a estados de ansiedade, às vezes, é nós não conseguimos resolver uma determinada situação. E temos que resolver. Aquilo, se não for resolvido, a consequência é tal que nós vamos ter um problema sério, digamos, grave. Então, não basta só pensar nisto. Temos que aprender a resolver os problemas. E há técnicas específicas. Portanto, é algo que também as pessoas devem levar em consideração e, e pronto, de uma forma resumida, sem estarmos a esmiuçar cada um destes pontos, já falamos aqui sobre um conjunto de fatores que é importante levarem a linha de conta. Se falarmos sobre PNL, e nós somos um instituto onde a PNL é uma das ferramentas que nós temos e que disponibilizamos às pessoas, uma das ferramentas que nós utilizamos na PNL, que nos ajuda também a superar o estado de ansiedade, é o uso de âncoras. As âncoras vão-nos permitir o quê? Que ao criarmos um determinado estímulo associado a um determinado estado emocional, ao utilizarmos esse estímulo, vai nos levar para o tal estado emocional que nós a desejamos e nos impede quê? De cair para lá, na, naquele estado de ansiedade que pode estar a acontecer. Portanto, a utilização de âncoras é uma das coisas que nós, durante os cursos de PNL, nós ensinamos as pessoas a fazer. Estabelecimento de objetivos, há bocadinho estavas a falar um bocadinho da organização e tudo mais, também é muito importante, porque uma das coisas que faz com que as pessoas às vezes se sintam muito ansiosas é: e agora? Vou fazer o quê? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o meu propósito? O que é que eu vim cá fazer? O que é que faz sentido eu estar a fazer agora? Porquê? E então pensam muito nisso porque foram incapazes até o momento de definir objetivos, de definir um caminho, de ter uma orientação. Ora, isso é fundamental. Nós, sem objetivos, costuma-se dizer, hum, qualquer vento é bom. Agora, para onde é que ele nos leva é que nós não sabemos, não é? E, portanto, se não tivermos objetivos, nós podemos andar sistematicamente Ao sabor do vento. ao sabor do vento. E eu acho que não é isso que as pessoas querem. As pessoas sentem-se muito mais seguras, muito mais confiantes, muito mais, ou muito melhor com eles próprios, quando sentem dentro delas de que este é o meu caminho. Para mim faz todo o sentido. Quando a pessoa consegue dar um significado,
que lhe transmite a tal segurança, tranquilidade, paz de espírito, que ao cabo o tal bem-estar que todas as pessoas ambicionam ter. Isso. E depois aprender, mais uma vez, aí está, aprender a comunicar com a nossa VIC. A VIC é a nossa voz interior crítica, o TIC e o TEC, não é? O diabinho e o anjinho. Aprendemos a comunicar com essa voz interior é fundamental. E, mais uma vez, na programação neurolinguística, tal como a palavra disse, ajuda-nos a reprogramar, a encontrar e a ajustar os nossos padrões de comportamento, ou de comportamento e de pensamento. E, portanto, quando nós aprendemos a fazer este tipo de coisas, quando tomamos consciência do impacto que tudo isso tem na criação do nosso estado emocional e, obviamente, depois do comportamento que temos diariamente, a nossa vida nunca mais será a mesma. Porquê? Porque acabamos por sentir que estamos em controle, de alguma maneira. É isso mesmo. Eu posso não controlar tudo a 100%, mas aquilo que depende diretamente de mim, eu sei o que fazer. E isso é fundamental. É isso mesmo. Hum. Espetacular. Questões? Portanto, questões. Vai ser a malta depois que vai colocar as questões todas para nós depois também as respondermos durante a semana e durante a sessão de mentoria. Uhum. Por isso, como costume, será partilhado o documento com o exercício para esta quinzena no grupo da mentoria. E é isso. Acho que todos podemos viver um bocadinho menos ansiosos. Acho que de uma maneira ou de outra todos sofremos um bocadinho com isto. E acredito piamente que não tem que ser assim. Acredito que nós temos o poder para mudar as coisas. Tudo o que estiver nas nossas mãos, nós podemos decidir fazer diferente e este é sem dúvida um dos vários tópicos, tal e qual como os que já abordámos até agora, que nós conseguimos de facto fazer diferente se assim decidirmos. E é isso. E é isso Acho que mesmo. estamos conversados por hoje. Sim. Ao fim e ao cabo, é as pessoas sentirem o seguinte: todos nós somos co-criadores da nossa vida. E todos nós temos uma cota de responsabilidade daquilo que acontece em nós, na nossa vida. Responsabilidade essa de tudo aquilo que depende diretamente de nós. O que não depende diretamente de nós, não podemos assumir essa responsabilidade. Mas estes dois pontos são fundamentais, que as pessoas tenham, digamos, a presente neles. E não abdicarem disso. Porque só o facto de nós assumirmos essa responsabilidade e dizermos, não, isto depende de mim, eu vou fazer. Eu não vou deixar isto nas mãos de outras pessoas, porque isto está ao meu alcance. E depois a parte da cocriação, que é decidirem de uma vez por todas como é que querem viver, como é que se querem sentir diariamente, porque é isso que faz a diferença. Se terem a capacidade de decidir, eu não me quero sentir assim. Mas não basta dizer eu não me quero sentir assim, é decidir como é que se querem sentir efetivamente. Assumirem esse papel de eu não gosto de me sentir assim, porque a forma como eu quero é esta. E então ir à procura de tudo o que tiver ao seu alcance para aplicar no sentido de criar esse estado. Ao fazerem isso, as coisas começam a acontecer. Porque o nosso inconsciente é uma maquinazinha, uma coisa de uma maquinazinha, é uma caixinha, como é que se dizer, hum, muito inteligente e que nos pode ajudar imenso, desde que nós o saibamos usar e o saibamos alimentar. É isso. Isso será um tema futuro que nós iremos abordar depois, mas eu gostaria que as pessoas retivessem isso, ou tivessem isso em mente, e não falassem sobre esses temas de, pois, realmente isto é muito chato, isto é muito aborrecido, isto é muito complicado. Não é nada complicado, não tem de ser complicado. Ok? Está tudo nas nossas mãos. Quando não conseguem fazer de uma forma autónoma, há pessoas Peço que desculpa. os podem Nós estamos ajudar. cá. E a programação neurolinguística é uma ferramenta de excelência para resolver este tipo de coisas. Por isso já sabem, não há porquê de continuar a viver nesse estado de ânsia. Uhum. Venham, vamos escolher fazer diferente. Mas que não seja juntos, e é isso. Estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. Exatamente. Obrigada mais uma vez e Obrigado. temos encontro marcado daqui a uma semana. Exatamente.
Então vá, Até lá! até lá.